Como uma aeronave pode simplesmente desaparecer no ar? Mesmo depois de 8 anos, pouca ou nenhuma informação sobre o que teria acontecido veio à tona. Este não é apenas um mistério simples, é sem dúvida um dos maiores mistérios da aviação mundial. Malaysian 670 standby and Malaysian 6 is fit to Frankfurt via Agoda Alpha departure 6000 feet for 2106. To Frankfurt Agoda Alpha departure 6000 feet for 2106 Malaysian 6. Malaysian 6 with the ground again, Malaysian 370 first level. 370, we are ready to start 310 to British. Malaysian 670 is fit to gauge via Vibos Alpha departure 6000 feet for 2157. Landing Vibos Alpha 6000 for 2157. Malaysian 370, thank you. Malaysian 370, welcome, I will over the ground. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e no vídeo de hoje falaremos sobre o desaparecimento do voo Malaysia Airlines 370. A aeronave envolvida neste incidente era o modelo Boeing 777 e teve o seu voo inaugural no dia 14 de maio de 2002, sendo entregue à companhia aérea Malaysia Airlines em 31 de maio do mesmo ano. O Boeing 777 é tido como de operação muito segura, considerado um dos melhores da aviação comercial. Em 9 de agosto de 2012, esta mesma aeronave esteve envolvida em um incidente de pequenas proporções, sem vítimas. Isso aconteceu no aeroporto de Xangai, quando a extremidade da sua asa direita atingiu a cauda de um Airbus da China Eastern Airlines, que estava parado na pista de taxiamento. A Malaysia Airlines informou na época que a aeronave contava com mais de 50 mil horas de voo e que, 10 dias antes do incidente, passou por uma manutenção de rotina, não tendo sido reportado nenhum problema. O avião também era equipado com 2 motores Rolls-Royce Trent 800, um dos melhores do seu tipo. Na madrugada do dia 8 de março de 2014, uma aeronave da Malaysia Airlines que realizava uma rota de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, levando 227 passageiros e 12 tripulantes, simplesmente desapareceu dos radares após aproximadamente 1 hora de voo, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia, no Mar da China. O voo, conhecido como MH370, partiu de Kuala Lumpur à meia-noite e 41, horário local, e sua chegada era esperada em Pequim às 6h30 da manhã. Ao se confirmar o desaparecimento da aeronave, as buscas foram iniciadas, concentrando-se na região do Golfo da Tailândia. Em nenhum momento, os radares chineses registraram a entrada da aeronave em seu espaço aéreo, e ao desaparecer dos radares, a sua altitude era de 10.700 metros de altura durante o voo. E mais, a tripulação não relatou nenhum problema às torres de comunicação. Até aquele momento, quando desapareceu dos monitores de radar, não havia sido relatada nenhuma anomalia com o voo. O sistema ACARS do avião também não enviou mensagens por satélite, o que deveria ocorrer automaticamente no caso de alguma falha. Em 24 de março de 2014, o governo malaio comunicou oficialmente que o voo caiu no mar do Oceano Índico, sem deixar sobreviventes. Segundo registros feitos por satélites, o avião voou por várias horas após desaparecer dos radares, até esgotar o combustível, com todos os seus sistemas de comunicação estranhamente desativados. Mesmo após 3 anos de extensa busca, comandadas pelos governos da Austrália, Malásia e China, no período de 2014 a 2017, os destroços da aeronave nunca foram localizados. Durante os primeiros dias após o desaparecimento, a empresa Malaysia Airlines providenciou acomodações para os parentes dos passageiros em hotéis tanto em Pequim como em Kuala Lumpur, para que acompanhassem o desenvolvimento das buscas. Este era o início do suplício.
Havia no avião um total de 239 pessoas, como dito, 227 passageiros e 12 tripulantes. O comandante era Zahir Ahmad Shah, de 53 anos, que trabalhava na mesma empresa desde 1981. E segundo o manifesto de embarque da Malaysia Airlines, os passageiros e tripulantes eram de 15 nacionalidades diferentes, a maioria chinesa, cerca de 153 indivíduos, e havia 5 crianças entre os passageiros, com idades entre 2 e 4 anos, sendo 2 crianças chinesas e 2 norte-americanas, mas algumas fontes mencionaram na época apenas 2 crianças. Posteriormente ao sumiço, as autoridades descobriram que 2 passageiros de nacionalidade iraniana embarcaram com passaportes de outras pessoas, um italiano e um austríaco. Os documentos foram roubados meses antes na Tailândia. Assim, passou a ser 14 o número de nacionalidades diferentes dos ocupantes. A empresa de tecnologia Freescale Semiconductor, que tem sede no Texas, Estados Unidos, informou através de seu porta-voz que 20 dos passageiros eram seus funcionários, sendo 12 malaios e 8 chineses. O governo da China enviou 2 navios para o local onde teria ocorrido o desaparecimento da aeronave dos radares. No dia anterior, o presidente chinês Xi Jinping havia ordenado que fossem feitos todos os esforços para encontrar o avião. No dia 10, o jornal vietnamita Thanh Nien informou que um objeto foi recolhido ao sudeste da ilha de Tho Chu, mas depois foi confirmado que não pertencia ao avião desaparecido. Tratava-se de uma capa de um carretel de cabos. Em seguida, 2 grandes manchas de óleo foram avistadas, mas também não eram da aeronave, e sim pertencentes a barcos de pesca, como foi determinado após análise em laboratório. A área de buscas no mar da China foi aumentada de 50 milhas náuticas, ou seja, 90 quilômetros, para 100 milhas náuticas, o equivalente a 180 quilômetros de raio, cobrindo toda a área provável em que o controle de tráfego aéreo havia perdido contato com a aeronave, desde a região leste da Malásia até o sul do Vietnã do Sul. Em 15 de março, a Força Aérea da Malásia informou, após fazer várias leituras de seus radares, que o avião mudou sua rota durante o voo, indo para a direção oeste e se desviando assim da rota prevista entre Kuala Lumpur e Pequim. No dia 12, sem nenhuma evidência precisa do paradeiro da aeronave e em meio a uma enorme confusão de informações desencontradas e hipóteses, as equipes continuaram as buscas nas águas de ambos os lados, da Península da Malásia e no Mar da China. No dia 14, as indicações de radares militares lançaram uma nova teoria de que o avião mudou deliberadamente de rota, numa ação em que os controles foram assumidos manualmente, desligando-se os sistemas de comunicação com controle de tráfego aéreo. Isso é muito estranho. A aeronave teria retornado sobre o Golfo da Tailândia, alcançando o Estreito de Malaca, e sobre o estreito seguiu rumo a noroeste, em direção às ilhas Andaman e Nicobar. Em 18 de março, as investigações seguiram sem nenhuma evolução significativa e as buscas continuaram na área delimitada, que foi calculada em 7.500.000 metros quadrados, extensão equivalente a todo o território australiano. No dia 20, a Austrália divulgou imagens de satélite, registradas em 16 de março, em que apareciam 2 objetos flutuantes a cerca de 2.500 quilômetros de Perth, na costa sudoeste australiana. Um dos objetos teria cerca de 24 metros, e as autoridades australianas afirmaram que havia uma grande chance de que estes objetos fossem da aeronave desaparecida, e que aquela era até então a melhor pista sobre o desaparecimento do avião. Um navio norueguês que estava próximo àquela área passou também a auxiliar nas buscas. No dia 23, a França enviou à Malásia outras imagens recebidas de seus satélites, que também mostravam objetos que poderiam ser do voo MH370. As imagens mostravam possíveis destroços ao longo do corredor sul, da Indonésia até o Oceano Índico. No dia 25, após a confirmação da queda do avião no Oceano Índico, as buscas continuaram por vários dias sem qualquer resultado. Um satélite tailandês teria captado imagens de cerca de 300 objetos a sudoeste de Perth, mas nenhum destroço do avião foi encontrado pelos navios e aviões envolvidos nas buscas. No início de abril, continuaram a aparecer novas pistas, que acabaram não tendo nenhum sucesso. Além das fortes correntes marítimas, tempestades e falta de visibilidade, aquela região do oceano também se caracterizava por conter uma grande quantidade de lixo,
objetos vindos de navios e do litoral, o que também dificultava as buscas. Em 30 de abril, o mapeamento aéreo foi oficialmente encerrado. Decorridos 7 meses do desaparecimento, sem que tivesse sido descoberto qualquer vestígio, as buscas submarinas foram retomadas em 6 de outubro de 2014, utilizando equipamentos de sonar com capacidade para submergir a até 6.000 metros de profundidade. Em 29 de janeiro de 2015, quase 11 meses depois do desaparecimento, o Departamento de Aviação Civil da Malásia declarou que o desaparecimento do voo MH370 foi oficialmente considerado um acidente e todos os 239 ocupantes a bordo também considerados oficialmente mortos. Até março de 2015, a área de busca foi calculada em 60.000 km². No final de julho do mesmo ano, foi encontrada uma parte da asa da aeronave no litoral de uma ilha próxima a Madagascar. A peça, encontrada por moradores durante uma limpeza da praia, foi submetida a uma perícia por especialistas e identificada como sendo do MH370. Além desta peça, foram encontradas almofadas de poltronas e janelas do avião, que as autoridades acreditam ser também da mesma aeronave. 2 destroços encontrados em 27 de dezembro de 2015 e 27 de fevereiro de 2016, em 2 locais separados por 220 quilômetros perto de Moçambique, pertencem, quase com toda certeza, ao voo MH370. As 2 peças faziam parte da fuselagem do Boeing 777. Em janeiro de 2017, e quase 3 anos após o acidente, as buscas foram oficialmente terminadas, com um custo estimado em 145 milhões de dólares. Essa busca, inclusive, foi a mais complexa e cara da história da aviação moderna. Em janeiro de 2018, o governo malaio afirmou um acordo com a empresa norte-americana Ocean Infinity, especializada em buscas submarinas. No contrato, a empresa seria remunerada pelo trabalho se encontrasse a aeronave ou as caixas pretas dentro de um prazo de 90 dias. A pedido da empresa, as buscas foram encerradas um mês depois do prazo, em maio de 2018, sem qualquer resultado positivo. Dizer categoricamente que realmente sabemos o que aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines é uma declaração muito arriscada. Apesar disso, as autoridades da Malásia encerraram a investigação e isso vai contra a natureza de todas as perguntas sem respostas. Um acidente deve ser investigado para determinar se existiu falha humana ou mecânica, ou até as duas. A essa altura você deve estar se perguntando, ele não vai falar do áudio misterioso sobre o suposto envolvimento de extraterrestres no acidente? Bom, o que posso dizer, apesar de muita gente propagar essa história até os dias de hoje, é que ela é falsa e uma completa falta de respeito com os familiares das vítimas. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como narro a história. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!